Você foi comprado, não com dinheiro, não com promessa, com sangue. E a pergunta que ninguém te faz, mas que deveria te tirar o sono, é essa: quem está controlando sua vida agora? Existe uma palavra no Novo Testamento que mudou a história inteira: redimidos. Em grego, exagorazo. Comprar alguém fora do mercado de escravos, para sempre, sem volta. Paulo escreve para a igreja em Corinto, uma cidade cheia de templos, vícios, negócios, prazer. Uma cidade que se parece muito com a sua cidade. E ele diz algo que corta: vocês foram comprados por um preço. Mas o que isso significa na prática? Significa que você não se pertence, nunca se pertenceu. A questão é se você está vivendo como alguém que sabe disso. Pensa no mercado de escravos do mundo antigo. Não era metáfora, era concreto. Era correntes, leilão, preço tatuado na pele. E o comprador determinava tudo: o que você fazia, onde dormia, para quem vivia. Paulo usa essa imagem porque o mundo espiritual funciona assim. Antes de Cristo, você estava no mercado. O pecado era seu dono. A morte era o destino certo. E ninguém pagava o suficiente para te libertar. Então Jesus entra. E o preço que ele paga não é ouro, não é reputação, não é um discurso bonito. É a vida, o sangue, a morte na cruz. O preço mais alto que o universo já registrou. E aqui está o problema. A maioria das pessoas que se diz cristã conhece essa história. Sabe que Jesus morreu, mas vive como se o preço não tivesse sido pago. Vive barato. O que é viver barato? É tratar a graça como desconto. É usar o perdão de Deus como licença para não mudar nada. É repetir os mesmos padrões, as mesmas escolhas, os mesmos vícios, com a cruz pendurada na parede do quarto. Paulo não estava pregando para pagãos quando escreveu isso. Estava escrevendo para quem já havia confessado Cristo, para os que já estavam dentro da igreja. A advertência era para os de dentro. E é para você, não para o vizinho, não para o primo que não vai à igreja. Para você que está assistindo isso agora, que conhece a história, que sabe as músicas, que cresceu ouvindo sobre o sangue de Jesus. Vamos ser diretos. Existe uma diferença brutal entre saber que você foi redimido e viver como alguém redimido. E essa diferença aparece nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Aparece no que você consome, no que você fala, em quem você se torna quando a pressão chega. Porque o dono de uma vida determina a direção dessa vida. E você tem um dono que pagou tudo por você. Mas aqui está onde muitos travam. Eles ouvem isso e sentem culpa. E a culpa os paralisa. Então precisamos entender algo fundamental sobre o que a redenção realmente faz. A redenção não é só perdão de pecados passados, é transferência de senhorio. Você saiu do domínio do pecado e entrou no domínio de Cristo. Não apenas absolvido, adotado, transformado, reorientado. O escravo liberto não apenas sai da senzala, ele aprende a caminhar diferente. Ele descobre que tem nome, que tem voz, que tem destino. A liberdade muda tudo, ou deveria mudar. Paulo diz: glorificai a Deus no vosso corpo. Não é só na mente, não é só nos domingos, no corpo, na rotina, no que você faz com o tempo que você tem, com o corpo que você habita, com as escolhas que você faz todo dia. E isso confronta uma mentira que o mundo vende muito bem. A mentira de que você é livre para fazer o que quiser com sua vida, que você não deve satisfação a ninguém, que sua vida é sua. Mas a Bíblia responde com clareza: você nunca foi neutro. Você sempre pertenceu a alguém. A pergunta nunca foi se você tem um senhor. A pergunta sempre foi qual senhor você tem. E aqui entra algo que poucos pregadores falam abertamente:
A graça não é barata. Dietrich Bonhoeffer chamou de graça barata a ilusão de quem quer o perdão sem a cruz, o batismo sem a disciplina, a comunhão sem a confissão. Bonhoeffer escreveu isso na Alemanha nazista e pagou com a própria vida. Ele sabia o que significava seguir Cristo quando o custo era real. Não era teoria, era sangue. Então, o que é graça, cara? É receber o perdão e deixar que ele te mude. É ser tocado pela misericórdia de Deus e não conseguir continuar sendo a mesma pessoa. É levantar diferente. Pensa no que acontece quando você compra algo de valor real. Um instrumento que custou meses de salário. Um livro que você esperou anos para ter. Você cuida, você respeita, você não joga fora. Quanto custou a sua redenção? Tudo. A vida de Deus encarnado. Cada chicotada, cada espinho, cada hora na cruz. Cada segundo de separação do Pai que Jesus suportou para que você nunca precisasse suportar. E você joga isso fora toda vez que escolhe o pecado conhecido. Toda vez que cede ao que já sabe que destrói. Não porque você perdeu a salvação, mas porque você está vivendo como se o preço não importasse. Mas aqui está a virada. A mensagem da redenção não é só confronto, é convite. É o pai correndo em direção ao filho que voltou. É o pastor deixando as 99 para buscar a uma que se perdeu. A redenção diz: você foi buscado, você foi encontrado, você foi pago. E agora há um caminho à frente que não precisa ser igual ao passado. Esse caminho tem nome, tem rosto. É Jesus. E seguir Jesus não é uma performance religiosa. Não é um conjunto de regras para cumprir para que Deus goste de você. É uma resposta de amor a quem deu tudo por você. A obediência nasce da gratidão, não do medo. Você não obedece para ser salvo. Você obedece porque foi salvo. E essa diferença é a diferença entre religião e evangelho. Então, como você para de viver barato? Não é uma lista de 5 passos. Começa com uma pergunta honesta. Em quais áreas da minha vida eu ainda estou agindo como se Cristo não fosse Senhor? Pode ser o relacionamento que você sabe que não glorifica a Deus. Pode ser o conteúdo que você consome às 3 da manhã. Pode ser a amargura que você alimenta contra alguém que te machucou. Pode ser a preguiça espiritual que você chama de cansaço. Viver como redimido não é ser perfeito, é ser honesto, é trazer essas coisas para a luz, é confessar, não para um padre, não para uma câmera, mas para Deus, que já sabe e que já pagou o preço mesmo assim. E tem algo que a estampa Redimidos carrega visualmente. Não é decoração, é declaração. É lembrar a si mesmo e ao mundo ao redor que você não é produto do acaso, não é escravo do passado, não é definido pelo que você fez. Você é definido pelo que foi pago por você. E o que foi pago por você foi a vida do Filho de Deus. Isso não é slogan, isso é teologia. Isso muda como você acorda de manhã. A comunidade que se reúne em torno dessa verdade não é uma tribo de consumidores. É um corpo, é a igreja. Pessoas que foram compradas pelo mesmo sangue, que caminham juntas, que se lembram umas às outras do que custou. E quando você vê alguém carregando essa palavra, essa identidade, não é marketing, é memória. É a memória coletiva de que houve um dia em que o Criador desceu, sangrou e disse: esse vale a pena. Você vale a pena. Mas não porque você é bom, porque Ele é bom. E Ele provou isso de um jeito que nenhuma outra religião, nenhuma filosofia, nenhum movimento conseguiu replicar. Ele morreu no seu lugar. Então, a última pergunta não é sobre a estampa, não é sobre o canal, é sobre você. Você foi comprado por um preço impossível. Você está vivendo de acordo com esse preço? Porque redimidos não vivem barato.
Redimidos vivem de joelhos diante de quem pagou, e de pé diante do mundo que ainda não sabe o preço.